Olá pessoal, como vocês estão? Essa semana eu queria treinar replicar texturas naturais com aquarela, principalmente porque ultimamente eu ando gostando cada vez mais de pintar animais e nesse tipo de referência você acaba encontrando tantas texturas diferentes e interessantes. Você tem penas, escamas, pelos, enfim, muita coisa para experimentar e para aprender. Eu escolhi então essa referência de um pombo e eu estava interessada principalmente nas texturas. Então, vamos fazer uma análise super rápida da nossa referência. Na cabeça, as peninhas são super finas, que parecem até pelos bem curtinhos. No pescoço, a gente já consegue ver penas um pouco maiores e elas parecem se agrupar em pequenos aglomerados. E se a gente continuar com a analogia do pelo, eles parecem até formar pequenas mechinhas de cabelo. E na barriga, tem umas peninhas arredondadas com as pontas mais demarcadas. Na foto em si, essa demarcação era levemente mais clara que a cor da pena e algo bem sutil. Mas eu resolvi fazer uma cor mais escura, com mais contraste, para treinar esse padrão e ver melhor o resultado dele, já que o objetivo dessa pintura em si era treinar as texturas. O pescoço também tinha umas áreas que eu podia usar um pouco de aquarela branca ou guache para deixar mais reluzente como na foto, mas eu gostei bastante da variação de cinzas da camada de base que eu fiz para o pescoço e acabei optando por escurecer um pouco mais as áreas de sombra e deixar essa cor variada como tom mais claro, sem aplicar nada por cima dela. Nessa área eu usei principalmente uma técnica chamada de pintura negativa, que é onde você pinta ao redor das formas. E eu fui pintando com um tom mais escuro ao redor desses aglomerados de penas, definindo as sombras ao redor deles e embaixo de cada um deles. E eu quero fazer um comentário, porque alguns artistas que usam aquarela falam de não usar o preto, porque ele é uma cor de conveniência. O que isso quer dizer? Que você pode misturar, provavelmente, com as cores que você já usou no seu projeto e conseguir um preto que não seja completamente neutro. Um preto que tem um toque de uma outra cor, que vai se encaixar melhor com o seu esquema de cores. E ainda que você possa misturar preto e cores neutras de várias formas, eu vou te falar que eu usei bastante preto nessa base, como base nessa pintura, mas eu não usei só o preto. O pombo, ele é cinza, mas eu não só diluí minha tinta preta e apliquei nele todo. As penas do pombo, eles têm uma qualidade quase furta-cor, e ele brilha e reflete cores diferentes, dependendo de como a luz incide nessas penas. Eu misturei várias cores no meu preto. Algumas áreas eu adicionei tons de marrom e amarelo, outras tons de azul, rosa, roxo, verde. Então, se eu vou dar uma dica, não é necessariamente te dizer para não usar o preto, mas estar atento para não fazer o mesmo preto neutro em todo lugar. Ficar atento para incluir variações nele, misturar outras cores e experimentar com essas variações dentro do preto. Eu decidi usar o preto Neutral Black da White Knight como base, porque ele tem um pouco de granulação e eu gosto bastante desse efeito. Mas mesmo assim eu modifiquei ele, dependendo da área do pássaro. E eu acho que isso criou um efeito muito mais interessante do que usar só o mesmo cinza em todo lugar. Mas e você? Você usa preto na sua pintura vindo direto do tubo ou da pastilha, ou você mistura a partir dos outros tons? Você já misturou outras cores no seu preto para criar variações? O que você achou da pintura de hoje? Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pôr o link da referência que eu usei na descrição. Obrigada por assistir, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!